obrigada, Sr. Presidente da Mesa, Senhoras Secretárias, Senhores Vereadores, Senhores Deputados. Existem, dentro da cidade de Lisboa, 160 mil automóveis pertencentes a pessoas que vivem dentro da cidade. Todos os dias da semana, então, mais 370 mil automóveis de pessoas que vivem fora da cidade e têm que vir para aqui trabalhar. E que chegam ao fim do dia têm que sair para ir viver fora de Lisboa outra vez. Tudo isto somado dá mais de 500 mil de automóveis dentro de Lisboa. Como é que isto pode não criar problemas? Isto não pode deixar de criar problemas. E a solução para isto não são proclamações, nem são bons sentimentos, nem são estrangulamentos das faixas de rodagem, nem levantamento de obstáculos e dificuldades à circulação dos automóveis dentro de Lisboa. A solução para isto é arranjar uma alternativa para as pessoas que vivem fora de Lisboa virem confortavelmente para Lisboa, num preço que esteja dentro do seu orçamento e num meio de transporte que seja relativamente eficaz. O resto é retórica. Portanto, estes peticionários de telheiras sofrem uma parte deste problema porque há pessoas que vivem fora de Lisboa e deixam ali o carro à porta da estação de metro para depois virem para o centro de Lisboa pela linha que acaba ali. Pronto. Nós recebemos na 8ª Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança variedíssimas petições que têm a ver com o estacionamento dentro de Lisboa. Não há uma única, até hoje, que eu me lembre, que tenha pedido para o zonamento da EML ser dividido em zonas mais pequenas, em áreas mais pequenas. Nunca aconteceu até hoje. O que acontece sempre é o contrário, é pedirem para as áreas serem maiores. Dizem-me que há vantagens e desvantagens no desenho mais reduzido das áreas. E é verdade, eu reconheço que sim. Há vantagens e desvantagens. As vantagens, por regra, são reconhecidas pela EML. E as desvantagens são sentidas pelos moradores. Até agora, pelo menos, tem sido assim. Estas pessoas têm direito a ter bolsas de estacionamento só para residentes, mas que funcionam, eu não sei se é com cancelas, eu não sei qual é o método, mas a EML e os serviços da Câmara que tratam deste assunto têm que arranjar uma alternativa para estas pessoas, porque não é só quem vive de fora de Lisboa, são os jogos de futebol que levam para ali, aos fins de semana, ou nos dias que há jogos, imensa gente que não mora ali, que não tem lugar, que ocupa os lugares, estaciona em segunda e em terceira faixa, os moradores chegam depois, não têm onde estacionar, têm que estacionar os carros deles também fora dos lugares legais, depois os espectadores dos jogos vão-se embora, quem é multado são os carros que lá ficam, que são os carros dos moradores. Isto não pode ser. E a culpada disto, a culpada direta disto, ou digamos a responsável direta disto, será a EML. Mas nós não temos que nos zangar com a EML. Nós temos que pedir satisfações à variação da Câmara de Lisboa, porque a EML responde diretamente à política de mobilidade da Câmara de Lisboa. E depois há aqui outro assunto. A Câmara de Lisboa tem que rever a maneira como faz estas discussões públicas. A EML diz que fez uma ampla divulgação com a informação daquilo que ia acontecer ali. Comprometeram-se a entregar o documento que foi divulgado. Não entregou. Foram pedidos mais 2 ou 3 vezes, nunca chegou esse documento. A Câmara de Lisboa tem que arranjar uma maneira disto chegar aos moradores. Todas estas divulgações, no fundo, o que tem acontecido são formalidades. Mas a Câmara tem que arranjar uma maneira das pessoas se aperceberem que os assuntos estão em discussão. As pessoas não têm por hábito andar a passar nas portas das juntas de freguesia a ver os editais. Nem se espera isso das pessoas. Há MUPIs, por exemplo, há maneiras das coisas serem divulgadas de maneira que os moradores se apercebam que há assuntos para os quais eles são chamados, onde podem ter uma palavra a dizer e que estão em período de discussão. De maneira que as bolsas de estacionamento têm que ser criadas exclusivas para moradores, sim senhor, têm que ser arranjadas alternativas para quem vem de fora de Lisboa e precisa de estacionar ali o carro, também é preciso, cobrado ou não. É preciso arranjar uma maneira de quem vai aos jogos de futebol poder estacionar, cobrado ou não. Ninguém está a dizer que isso tem que ser gratuito para essas pessoas. Pode ou não ser, é uma questão da política de transportes e de mobilidade da cidade de Lisboa. Mas a solução tem que ser encontrada, porque não pode depois haver uma pressão que cause este tipo de transtorno aos moradores e depois os moradores são os únicos prejudicados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.